lucros do banco, caso ocorra uma sinalização de alternância de poder para uma administração mais pró-negócio. E aqui fica a minha pergunta. O que estão reclamando? Estão ganhando dinheiro para burro, né? Nós vimos aí o Itaú divulgou um lucro de 40 bilhões, escalou o patamar desses lucros. Mas vamos lá, um ambiente mais favorável para Faria Lima, que é o que se espera aqui, poderia chegar a 185 mil pontos. Olha aqui, ó, a Bolsa de Valores, né? Que eu não sei quanto está hoje, mas gira aí na casa dos 130 mil. Até o fim deste ano, num cenário entre conservador e otimista. Otimista com o câmbio na política, né? Assim, o potencial retorno do índice seria de 45% em relação aos níveis atuais. Vocês estão entendendo qual é o insumo dessa expectativa? Uma virada de mesa na política brasileira? Pois olha, não me parece, não sei se os analistas lá do Santander levam isso em consideração, que haja qualquer perspectiva de mudança política no Brasil, a não ser por um golpe de Estado, né? Que não se vê no horizonte. O golpe que estava no horizonte ficou para trás. Foi esse lá de 2022, que acabou não acontecendo. Deu chabu, flopou o golpe do Bolsonaro. Então, quero entender aqui essa análise do Santander. A projeção leva em conta um juro real que poderia ir a 4,5%. Imagina, abaixo dos 7,5%. 7,5% é o juro real descontado da inflação, né? Além de um custo de capital que cairia de 17% para 14% e um crescimento de lucro das empresas da Bolsa de 15%. Estimativa se contrapõe ao cenário base de 145.219 pontos, que deve ser o patamar atual, né? Ao considerar o custo de capital em 16,5% e um aumento de 10% dos lucros das empresas. Mesmo que falte pouco menos de 2 anos para as eleições presidenciais, diz aqui o valor, o tema tem surgido em conversas com investidores globais que consideram alocar recursos em ações brasileiras. Em conferência realizada pelo Santander com 180 investidores internacionais em Nova York na semana passada, os estrangeiros se mostraram interessados no processo eleitoral e apontaram preferência por uma troca de governo, mas não demonstraram resistência ao nome de Luiz Inácio Lula da Silva, diz a chefe da pesquisa do Santander, Aline Cardoso. Ainda não estão se posicionando para a eleição, mas estão se preparando para isso. Então você entende como é que é feito o estudo? Por quê? Os economistas adoram dizer que economia é expectativa, né? E as expectativas que têm sido traçadas pelos economistas são funestas em relação ao governo. Eles têm uma baita má voz, pelo menos esses analistas de banco. E o problema é o seguinte, ninguém vai ouvir o professor de economia da USP. O pessoal vai lá na corretorinha do Maílson da Nóbrega, pegar o analista dele lá, que é pago para fazer profecias contra o governo federal, né? E isso acaba orientando o sentido de todos os movimentos dessa gente, que sim, está dito aqui pelo Santander, se move com base em uma perspectiva de uma guinada política, que eu não sei qual é, porque não me parece que daqui até 2026 haja guinada nenhuma. E pelo que revelam as pesquisas, o Lula continua sendo o principal candidato com chance de vitória nesse pleito de 2026, né? Então é bom que esses banqueiros vão se acostumando, porque não vai ser fácil, sabe? Não vai ser fácil transformar em realidade esse cenário que eles colocam lá nos relatórios deles para assustar o país, né? E para poder manipular os índices para que eles ganhem dinheiro com estabilidade, tá bom? Bom, vencido esse assunto, quero só dizer, vamos parar de falar de economia um pouquinho agora, mas eu quero reiterar para vocês que daqui a pouco o Haddad vai estar conosco, falando lá de Brasília com o Leandro Demore e a Débora Maganha, ao vivo aqui no ICL. Você não pode perder essa entrevista exclusiva aqui, porque afinal de contas os assuntos estão aí, são interessantes e está bombando, né? Além disso, nós temos agora no Brasil uma outra briga entre Alexandre de Moraes e plataformas digitais. Dessa vez é a Rumble, a plataforma que acolheu assim, os piores de todos os brasileiros, Alan dos Santos, Ed Cateva, Monark, né? Monark, que, né, deu declarações nazistas. Enfim, o Rumble abrigou essa gente toda e agora tentou criar uma encrenca com o Xandão. Vai se ferrar, né? Tá na capa aqui do nosso ICL, do site do ICL, iclnoticias.com.br, e nós vamos saber do que trata. Olha, esse Rumble é o ninho da águia da extrema-direita, tá? O ninho da águia era o nome da... Ninho das Águias era o nome da mansão do Hitler lá na montanha, na Alemanha. Mas enfim, esse aqui é o ninho da águia da internet contemporânea. Ele abrigou lá todo mundo que não coube mais nas outras redes sociais, porque foi sendo banido por causa das engendrações golpistas, né? E agora esse Rumble está tentando arranjar uma encrenca com o Xandão. Hoje, sexta-feira, se não apresentar, se não apontar um representante legal, pode acontecer ao Rumble a mesma coisa que aconteceu com o X.
E olha a cara do Xandão aí na foto, olha, esse aqui, o homem que peitou o Elon Musk e deu-lhe uma catracada. É esse mesmo que vai enfrentar daqui a pouquinho o Rumble, né, do qual você provavelmente pouco ouviu falar. O que diz a matéria aqui do ICL? O ministro Xandão determinou que a plataforma canadense Rumble indique em até 48 horas seu representante legal no Brasil, sob pena de suspensão das suas atividades no país. Em despacho desta quarta, Moraes afirma que ordenou à plataforma em 9 de fevereiro que tirasse do ar o perfil do influenciador Alan dos Santos, que está lá em Nova York foragido, está com ordem de prisão decretada aqui no Brasil, e suspendesse o repasse de valores oriundos de monetização. O magistrado afirma que no dia 12, no entanto, os advogados constituídos pela empresa no Brasil responderam que não tinham poderes legais para receber intimação referente ao Rumble, uma vez que não eram representantes legais, e no dia 17 renunciaram ao mandado judicial. Moraes afirma então que a lei brasileira estabelece que as empresas estrangeiras que operam no Brasil precisam ter representantes em território nacional, que o Rumble deve providenciar em até 48 horas sob pena da suspensão imediata das atividades da empresa no país. Nesta quinta-feira, o CEO do Rumble, que se chama Chris Pavlovski, escreveu um post em que diz ter recebido uma nova determinação de Moraes, mas não revelou o conteúdo. O que ele disse? Oi, Alexandre, falando aqui direto ao ministro. Recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, quarta-feira 19, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos veremos no tribunal. Olha só que coisa incrível, hein? Disse essa publicação em português e também em inglês. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que o Rumble e a empresa de mídia... É só um comentário, né? Essa ordem do ministro Alexandre é para cumprir ordens de leis no Brasil. Nos Estados Unidos, vocês que se foda, velho. Entendeu? Vocês podem fazer o que vocês quiserem lá. Aqui no Brasil tem leis. E o Alexandre de Moraes, o ministro, assim como as decisões do Supremo Tribunal Federal, estão corretas mesmo. Tem dia desses aí que eu vi no Twitter, no X, um detalhamento de como fazer coquetel Molotov, de como fazer bomba caseira. Quer dizer, isso é bizarro, né? Então essas plataformas, elas não podem, que nem jogo do Tigrinho, é direto, as plataformas todas. No meu trabalho tem 2 lá que é viciadinho em jogo do Tigrinho, entendeu? Um só perde, o outro diz que ganha. Porra nenhuma, os 2 só perdem, filho. Mas enfim, o ministro está correto, é isso mesmo. Não cumpriu as ordens no Brasil, já suspende, se pá, vai banir essa ordem, essas empresas daqui. E cobrar muito imposto delas, muito aqui. Isso tem que fazer, mas tá certo. Obrigado, juiz aqui, a agir conforme a legislação americana. É um puta absurdo. Gente, vamos voltar aqui às informações que o Mauro Cid disse. Algumas coisas muito interessantes aqui. Eu não separei esses trechos do vídeo, que é muita coisa, mas é engraçado ver, né, alguns detalhes do que foi revelado pelo Mauro Cid, como esse que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, a Michelle, tadinha, ela quase pirou, diz aqui a manchete do G1, quando viu a mudança sair do Alvorada. Diz que era preciso fazer alguma coisa. Cid, tem que fazer alguma coisa. E ela deve ter falado assim, Cid, faz alguma coisa, porque eles se odiavam, né? Eles se detestavam, mal se falavam, que o Cid pagava as contas dela, mas ela não gostava do Mauro Cid por causa da ascendência, enfim, do marido sobre ele, provavelmente. Então tá aqui no intertítulo. De acordo com o relato, Michelle ficou desesperada e pediu que fosse tomada alguma medida diante da iminente saída de Bolsonaro do cargo. Por quê? Porque a saída da mudança do Alvorada correspondia à saída do próprio Bolsonaro, não é não? É óbvio que se está saindo a mudança é porque vai sair logo depois. Eu me lembro muito bem dessa fase, foi uma fase assim, risível, os caminhões encostando, saindo, porque a gente não sabia que a Michelle estava dando piti lá por trás dessa história toda. O que diz a notícia aqui no site do G1? A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou em pânico quando viu a mudança da família sendo retirada do Palácio da Alvorada no final de dezembro de 2022, segundo revelou o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. De acordo com o relato, ficou desesperada, pediu que fosse tomada alguma medida diante da iminente... Mauro Cid, não quero sair! Fala para esse Lula se hospedar num hotel aqui em Brasília.
sabe? Eu vou ficar aqui, o Alvorada é meu, uso Não falei nenhum palavrão não, Alex. Pensei, mas eu falei que o Alex está lendo meus pensamentos aqui. Quando ela viu a mudança saindo, ela quase pirou. Entrou em pânico, disse Cid, destacando que a ex-primeira-dama pressionava pessoas próximas para que fizessem alguma coisa. Questionado pelos investigadores sobre o que Michele teria dito, exatamente, Mauro Cid falou: ela falava para a gente fazer alguma coisa, tinha que fazer, faça alguma coisa, Mauro Cid! Cid ainda relatou a existência de um grupo que resistia à transição democrática. Era o pessoal contra o caminhão de mudança. Além de Michele, Eduardo... Isso aqui fui eu que coloquei, tá? Não está na matéria do G1, não. Além de Michele, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Onyx Lorenzoni, Gilson Machado. Vocês já pensaram em fazer uma festa com essa galera? Se convidar para sua casa. Olha, o Mauro Cid, Mário Fernandes, né? Onyx Lorenzoni, Gilson Machado. Você pensou que beleza que é? Imagina o assunto dessas rodas aqui. Mas enfim, essa turma é apresentada como figuras que atuavam para tentar manter o Bolsonaro no poder, segundo o G1, como é óbvio, né? De acordo com o Cid, Mário Fernandes era um dos mais ativos na tentativa de convencer os militares a aderirem ao golpe. Abre aspas aqui para o Mauro Cid. Ele ia falar com generais, falava com o comandante do exército, Freire Gomes, tentando convencê-los. Era muito ostensivo. Escrevia nos grupos de WhatsApp, militar sobre isso, revelou. Segundo o depoimento, Fernandes quase foi punido pelo alto comando do exército devido à insistência na narrativa golpista. Mas por que não foi punido, né? E aqui vem essa sensação de que houve ali uma dolosa prevaricação também do ministro Freire Gomes, né? Que resistiu ao golpe, mas também resistiu a tomar atitudes que deveria ter tomado, como, por exemplo, desmontar os acampamentos em frente aos quartéis, porque é um absurdo ter um acampamento na frente de uma área de segurança nacional, que é uma área em permanente estado de atenção para a guerra, né? Mas, enfim, quase foi punido, mas não foi, né? Havia aí alguma leniência, até porque a mentalidade golpista campeava no governo Bolsonaro. O relato também menciona que Gilson Machado, o sanfoneiro presidencial, ex-ministro do Turismo, era um dos maiores incentivadores da ideia de que Bolsonaro deveria deixar o Brasil antes da posse de Lula. Segundo o Cid, Machado chegou a vazar informações para a imprensa com o objetivo de pressioná-lo a criar um racha dentro do bolsonarismo. Tem mais alguns trechos aqui que eu preciso mostrar para vocês, mas eu quero mostrar a reação do Bolsonaro, tá? Eu tô guardando isso pro fim do programa. Alex, mostra o sinalzinho aí que a gente vai usar quando eu tiver essa fala. Isso, ó o bip, exatamente. Vamos precisar disso aqui porque o presidente, né, que é um homem dado aos palavrões, assim, tem a língua frouxa quando se manifesta publicamente, falou um palavrão ontem para designar. Mas vamos ver aqui outra reportagem do G1 dizendo como é que o Bolsonaro está tratando dessa história toda. O G1 diz o seguinte, ó, denunciado pela PGR, Bolsonaro diz ter consciência tranquila e chama inquérito de narrativa. A palavra que vai merecer o bip não está aqui. Vou ler aqui para vocês um trechinho. O ex-presidente Bolsonaro classificou nesta quinta como narrativa o conteúdo da denúncia oferecida pelo PGR contra ele e outros 33. Em sua primeira declaração pública, Bolsonaro disse que afirmou que está com a consciência tranquila. E sabe por quê? Por causa de um ato fisiológico que ele diz que está promovendo aí. Usou o verbo no passado. Alex, põe a fala do Bolsonaro pra gente ver e prepara o bip aí. Estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram programadas. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei na prisão. Agora, Alex, bota de novo sem o bip, para as pessoas poderem ouvir. É que o presidente fala, eu sinto muito, tá? Eu sei que você está tomando café da manhã aí, mas vai lá, Bolsonaro, fala aí como é que você está se sentindo. Estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram programadas. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei na prisão. Ai, meu Deus do céu, viu? Ele é o homem da metáfora, da cacofonia, né? E das palavras de baixo calão. Não tem nada... Pô, não sei, isso está no ar, Alex? Isso foi pro ar? Não, então é melhor que não tenha ido mesmo, porque ele fez uma pergunta aqui que eu não tenho nem coragem de responder. Bom,
Bolsonaro está aí esperneando, está falando dessa fisiologia dele complicada, que ele está com a consciência tranquila, porque fez aquilo, né, que ele falou que fez, tá? É por isso, esvaziou a consciência, foi drenado dos seus efluvios. Mas enfim, só que já se ferrou mais uma vez lá perante o Xandão. Está na revista Fórum. Olha aí, Bolsonaro faz um pedido a Moraes, sofre a primeira derrota após a denúncia. O ministro do Supremo negou a solicitação feita pela defesa do ex-presidente, né, que está se tornando réu. Aí o texto da matéria fala que ele sofreu a primeira derrota judicial após ser denunciado pela PGR. Na quinta-feira, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, negou o pedido feito pelos advogados do ex-presidente para que a defesa da denúncia possa ser apresentada em até 83 dias. 83 dias, mas é muito, hein? Aí depois faz o embargo, aquela mais 83 dias. E assim nós chegamos a 2.600 depois de Cristo, né? E o inquérito não anda, prescreve, essa coisa toda. Mas o Xandão cortou o barato dele, falou, o prazo estabelecido foi de 15 dias. A extensão desse prazo, segundo a revista Fórum, carece de previsão legal, portanto serão 15 dias mesmo. A defesa de Bolsonaro argumentou que precisava de mais tempo para se manifestar, pois o caso seria complexo e envolve inúmeros depoimentos, solicitando que fosse estabelecido como prazo o período que a PGR levou para elaborar a denúncia após o indiciamento apresentado pela Polícia Federal. Só não levar em conta os advogados, não sei quem é o advogado que assina essa peça, né, que já foi negada, essa tentativa de fazer uma chicana aí para livrar a cara do Bolsonaro durante mais alguns dias da cadeia, mas deve ser o Fábio Weingarten, né, que é o gênio da advocacia brasileira, é o rábula mor da defesa do Bolsonaro. E o que eles se esquecem é o seguinte, tudo bem, a PGR levou tempo pra caramba para elaborar, mas é um processo de investigação. E ali estão 40 pessoas denunciadas, né, no inquérito da Polícia Federal. Na denúncia do PGR são 34, mas no inquérito da PF são 40. Então o trabalho de buscar as provas para tentar incriminar essa gente, que é a fase de investigação judicial, essa fase foi vencida em mais tempo mesmo. Agora o prazo no Código de Processo Penal é 15 dias. Vai fazer o quê, Bolsonaro? Vai ter que se segurar aí, né, durante esses 15 dias. Vou prosseguir aqui com o noticiário, lembrando uma vez mais, olha, aqui embaixo, aqui, ó, Haddad daqui a pouco dá uma entrevista exclusiva ao N1, tá? Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho no N1, eu vou estar lá junto com vocês. Voltando aqui aos assuntos publicados na imprensa. Olha, a história das joias. A história das joias não foi objeto ainda de nenhuma decisão, nenhuma deliberação do Alexandre de Moraes, provavelmente porque isso vai ficar para depois. Não sabemos ainda se vai haver denúncia, se não vai haver denúncia, como é que vai ficar isso, mas, né, as intenções de Bolsonaro ao determinar a apropriação, o roubo, né, a apropriação indevida de um acervo que era público e depois ele privatizou, como é que isso se deu? O Mauro Cid também ajudou a esclarecer. Põe na tela para mim, Alex, por favor. Olha, Cid disse que Bolsonaro pediu levantamento sobre joias e venda para arrecadar dinheiro. Né? Aí o jornal traz aqui o vídeo, mas eu vou ler só a declaração, até porque nós já estamos no finzinho aqui do programa. E olha aqui o que o Bolsonaro falou. Pô, bicho, vamos tentar vender isso aqui? Teria dito o então presidente da República ao ajudante de ordens. O dinheiro, segundo o tenente-coronel, era para arcar multas por não usar máscara na pandemia e capacete motociclista que foi sendo multado no Brasil, né? E o jornal está dizendo aqui que em um dos depoimentos prestados por Mauro Cid, há declarações que o ex-chefe do Poder Executivo Federal pediu levantamento de valores de presentes recebidos por autoridades da Arábia Saudita. O esquema de entrada ilegal de joias sauditas no país por Bolsonaro foi revelado pelo Estadão, lembra aqui o jornal. O depoimento ocorreu na Polícia Federal em agosto de 2023. O conteúdo do depoimento, incluindo os vídeos das oitivas, foi tornado público ontem, na quarta-feira, 29. É o que diz aí o Estadão sobre esse episódio, né? E, bom, eu estou quase encerrando o jornal aqui. Quero dizer para vocês que essa edição aqui me deu um enorme prazer. E quero dizer para vocês que nós vamos falar muito de economia aqui no ICL hoje. Vem aí o ministro Haddad, né? Ele vai falar sobre o preço dos alimentos, ele vai falar sobre os problemas que o governo está enfrentando em relação à sua baixa popularidade, né? Nós vamos falar com ele sobre o Pix também, vamos falar sobre tudo. Então você se prepare, permaneça aqui, essa live aqui, esse programa vai acabar, vai começar o N1 agora, logo já vem o Demore lá de Brasília, com a Débora Maganha, entrevistando o ministro Haddad, tá? E eu quero dizer para vocês que nós estamos já na iminência
né, de um evento preparatório para o Oscar, que é muito legal. Eu gostaria de convidar vocês para isso que está na tela. Olha, Rubens Paiva, Crime Sem Castigo. É uma entrevista gravada pela Juliana Dalpiva e o Eduardo Moreira com o Marcelo e a Vera Rubens Paiva, filhos do Marcelo Rubens Paiva. É muito importante ficar por dentro dessa história, não é só por causa do Oscar, não, é porque a história pauta, né, esse episódio pauta a história brasileira. O que foi, Alex? Ah, sim, tem o Alex está me lembrando que tem um QR Code aqui, é só você apontar o seu celular aqui para a tela. Vou deixar esse QR Code aqui mais uns instantezinhos aqui, que você pega logo o link. Se você não quiser apontar o QR Code, o link está aqui, olha, cadê? Está aqui embaixo, aqui, ó, despertacl.com.br, despertacl.com.br. Então você pega o seu celular, aponta ali para o QR Code e pronto, você vai chegar nesse link aí. Aí você faz a sua inscrição, né? Faltam hoje quantos dias? Vai ser na quinta-feira, na terça-feira, faltam 4 dias, portanto. Garante a sua vaga. Se você se inscrever, a gente vai lembrar para você na hora que estiver começando o programa aqui, e aí você vai poder acompanhar a discussão e logo vai se preparando, porque olha, vem aí, né? O Oscar, melhor filme estrangeiro, melhor atriz, enfim, tem muita novidade boa pra gente nos próximos dias com relação a essa oportunidade aberta pelo filme Ainda Estou Aqui e pela família do Rubens Paiva, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom dia para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil esse programa. Amanhã não encontro vocês aqui, porque amanhã é sábado, nem domingo. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Mas em compensação, te encontro já daqui a um minutinho ali embaixo, no outro estúdio aqui do ICL, no N1, do qual eu também participo hoje. Tchau para vocês. Boa sexta-feira e bom fim de semana para todo mundo. E até Você já. sabia que os militares responsáveis por torturar e matar Rubens Paiva ainda recebem mais de 140 mil reais por mês do Estado brasileiro? Pois é, essa história que nos deixa absolutamente revoltados, a história da tortura e morte de Rubens Paiva, ficou conhecida no mundo inteiro depois do sucesso do filme Ainda Estou Aqui. O ICL vai promover um encontro histórico, um encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice de Rubens Paiva. Juliana Dalpiva vai conversar com os dois para a gente entender detalhes desse crime sem castigo e que até hoje nos revolta e nos faz exigir justiça e reparação. Dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá. No Em Detalhes de hoje, a gente fala sobre a ofensiva da extrema-direita contra a lei da ficha limpa, o que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro elegível para 2026. Conversei com o advogado criminalista Fernando Edeu a respeito disso. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero aqui. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Seu desabafo com um amigo, seu grito com um amigo não podia estar na imprensa. Minuta de golpe, dinheiro de Braga Neto, apoio do agronegócio. Nossos colunistas analisam os principais trechos do depoimento do delator. O general Braga Neto entrega dinheiro.
Jogo de cena. Jair Bolsonaro diz que denúncia não preocupa, Aqui pra prisão. mas implora a justiça por mais prazo para se defender. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Salve, salve, muito bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Notícias. Mas vamos lá. Fiquei pensando nessas imagens, né, que vem circulando na internet a respeito dos produtores, né, jogando alimento fora, né? Puta, cara, é uma tristeza do caralho, hein? Porque tanta gente, cara, precisando, né, de uma alimentação minimamente nutritiva, né, cara? E a galera, os produtores, jogando comida fora, no chão, no lixo, cara, porque não tá compensando vender no exterior, né? Exportar. Então isso aí devia ser um crime, cara, porque, cara, não é todo mundo que tem condições de comer um tomate, um pepino, tipo, esses alimentos assim são mais caros, né, cara, do que comprar qualquer porcaria industrializada, né? E aí os caras jogam fora. Tá correto, presidente, esse plano safra aí mesmo, além de tudo bem, traz divisas pro país e tal, traz dólares, tudo. Só que assim, o retorno é muito pequeno frente ao que o Estado investe nesse setor, entendeu? Então assim, tem que investir, a meu ver, nos pequenos, na produção de alimento da agricultura familiar ou das médias propriedades, né, cara, ou nas cooperativas, né? Garantir a alimentação saudável dos brasileiros, né? Diminuir o uso de agrotóxicos, né? Aumentar a produção de uma maneira menos química, né? Então, assim, tá certo, o presidente tem que cortar mesmo isso aí e ter uma reforma agrária, né, cara? Porque, assim, é muita gente com muita terra. Aliás, é pouca gente com muita terra. São pequenos grupos empresariais que se juntam e compram muitas áreas, né, cara? E acabam fazendo das monoculturas, né? Soja, milho, isso, aquilo que acaba sendo apenas para exportação, né? Então, assim, acho que a terra e o solo brasileiro ele tem que servir prioritariamente ao povo brasileiro, né? E não a meia dúzia de pessoas, né? Meia dúzia de pessoas que ficam bilionários às custas aí das terras brasileiras, né? Então, assim, não é possível mais isso aí, entende? O que foi? Vai tomando cu, velho. Vai, seu tonto, passa logo. Caralho. No dia 24, ele foi executado com 8 tiros dentro de casa, segundo a família dele. O absurdo, a truculência e a violência da polícia. Mas eu queria chamar a atenção aqui também, o César já comentar com a gente, enquanto isso também. A gente vai falar dos áudios, né, que o Alexandre de Moraes mandou público ontem. Daqui a pouco a gente traz em detalhes para vocês essa fala horrorosa do Bolsonaro que vocês viram agora no comecinho do programa, falando que está, né, vocês viram, né, para prisão, não vou repetir aqui. Mas queria começar falando do Bannon. O Bannon é um sujeito não conhecido já, ele aparece
mundial de uma forma mais ampla como um dos conselheiros do Trump na eleição de 2016. Ele, o Roger Stone, o Paul Manafort, outras pessoas ali que estavam no círculo primário de influência do Trump. E ele tem... Essa história do Steve Bannon fazer saudação nazista, Elon Musk, entre outros, cara, se você pegar quem é que fomentou todo o desenvolvimento científico dos Estados Unidos, né? No pós-guerra ali, ou pré-guerra ali, foi os nazistas alemães, cara. Se você pegar lá a fundação da NASA, da CIA e esses órgãos aí, basicamente são alemães, cara. Alemães não, são nazistas, né? Que criaram, por exemplo, o primeiro diretor da NASA era nazista. Foi perdoado e repatriado americano, o Von Braun, né? Então, assim, os Estados Unidos flertam com o nazismo e financiou parte do nazismo, né, cara? Com produtos e serviços, né? Por exemplo, a IBM estava lá. Eles financiaram com diesel, né? Com combustíveis, né? Então, assim, esses caras fazer saudação nazista e adorar aí um nazista é normal, cara. Os americanos gostam mesmo dessa porra aí. Tanto é que lá tem Ku Klux Klan, tem outros grupos radicais lá, né, cara? Então é foda, cara. Então não é do nada e nem é por acaso, né? Essa relação dos Estados Unidos com o nazismo. Mas com certeza não era um pilar central do nazismo do Terceiro Reich. O problema dessa internacional do fascismo que surgiu no século XXI, essa direita transnacional, com Bannon, Musk, Trump, Meloni, Orbán, Duda na Polônia, enfim, ao redor do mundo, é que eles utilizam os parâmetros nazifascistas, mas também tem um apelo religioso muito forte e o dogma religioso desempenha um papel preponderante na forma como eles organizam a mensagem e essa equação. Então é isso, me parece que o Bannon é um cara que entende muito bem o que ele tem que fazer para se manter relevante, ainda que seja através da infâmia, e ele está se valendo desse tipo de expediente para ter o mínimo de destaque no debate público mundial, porque ele perdeu muito espaço para o Musk. Não é à toa que, inclusive, certeza que você está acompanhando isso, ele vem atacando o Trump como um parasita, alguém que é um estrangeiro e tal, tem toda essa rixa. Bom, sobre isso, é o seguinte, tem